Haddad fez um pronunciamento semana passada falando sobre a tributação de dividendos e pegando de surpresa um total de 0 pessoas. Todo mundo já sabe, essa conversa é antiga. Na reforma tributária que saiu em 2023, a gente já esperava ver algo sobre isso. Só que o IVA tomou toda a cena e ninguém mais falou sobre essa questão da tributação e não influenciou tanto a pessoa física, e sim a pessoa jurídica. Dessa vez, o pronunciamento do Haddad foi totalmente direcionado à tributação de pessoa jurídica. E o que acontece? Em outros países da União Europeia, por exemplo, a gente vê que a tributação sobre a renda da pessoa jurídica é reduzida, enquanto que a tributação sobre a renda da pessoa física é maior. O incentivo para que as empresas continuem reinvestindo o dinheiro de lucro que sobra se dá exatamente aí. Enquanto que o Brasil premia a retirada de dinheiro, dando isenção de dividendos, enquanto aumenta a tributação da pessoa jurídica com o IRPJ e com a CSLL. No final das contas, como é que fica a situação do Brasil no cenário nacional com relação à tributação? Porque quando a gente vive no Brasil, a gente acha os impostos altíssimos, mas quando a gente vem viver na Europa, a gente vê que na verdade os impostos no Brasil são bastante razoáveis e até baixos. Quando a gente pensa em países que cobram 52% de imposto de renda sobre dividendos, que tem uma taxa base de imposto de renda de 36%, 42%, a gente começa a achar os 27,5% do Brasil bastante ok, não é mesmo? Hoje eu vim aqui conversar sobre isso, dizer a vocês que os últimos horários para a consultoria 2024 já estão disponibilizados. Depois disso, só 2025. Então, se você quiser se regularizar, passar o Natal e o Réveillon tranquilos, já agenda o seu horário e vem entender qual é a melhor situação para você, se tá na hora de fazer sua saída definitiva, se você só mantinha a sua residência fiscal no Brasil por causa dos dividendos, enfim, bora entender isso. Olá, eu sou a Cintia, apresentadora aqui do Contadora do Imigrante, e se você é brasileiro e tá vivendo por aí, esse é o canal. Dezembro chegou, eu já tô aqui no espírito natalino, mas eu não sei se eu sou mais uma Mamãe Noel ou se eu sou mais o Grinch. Trago notícias talvez não tão boas pra você. E a quem esse assunto interessa? Esse assunto interessa basicamente a quem mantém a residência fiscal no Brasil somente para manter os seus investimentos em rendimentos isentos. E como é que se dá essa situação normalmente? Normalmente a pessoa finge para o país onde está vivendo que não tem rendimentos no Brasil e finge para o Brasil que não tem rendimentos no exterior. Então essa pessoa mantém a residência fiscal no Brasil, declarando para o Brasil somente os rendimentos que tem no Brasil, que pode ser investimentos que foram feitos com valores que a pessoa já tinha antes de sair, e aí você declara para o Brasil somente o do Brasil. Mas esse rendimento que você está tendo e que o Brasil está isentando de imposto de renda deveria estar sendo declarado no outro país onde você tem residência fiscal. Sim, se você está na Alemanha, se você está em Portugal, se você está na Espanha, todos esses países tributam dividendos. Logo, a receita de dividendos que você está tendo no Brasil, você teria que estar declarando no seu imposto de renda do país onde você está vivendo e está pagando o imposto de renda sobre os dividendos que você está ganhando no exterior. Alguns países dão algumas isenções, alguns países deixam passar, né, não cobram, mas você tem a obrigação de declarar do mesmo jeito. Mas é isso que você faz? Não. O que é que você faz? Vou manter minha residência fiscal no Brasil para continuar investindo no Brasil. Vou ter dividendos isentos de imposto de renda no Brasil. Não vou pagar esses impostos nem para o Brasil e nem para o exterior. Eu posso fazer esse investimento sendo não residente? Não. Então eu vou manter a residência fiscal. E eu posso estar morando no exterior sem declarar esses rendimentos para o país onde eu estou vivendo? Não. Mas como eu não estou trazendo de volta para o país onde eu estou vivendo, eu não vou declarar. E uma coisa que eu sempre digo nas minhas consultorias é o seguinte: você pode até manter isso por algum tempo, mas vai chegar uma hora que você não vai conseguir manter mais. E não é porque você vai precisar transferir valores nem nada disso, é porque os sistemas estão evoluindo. E se manter dessa forma não é correto. Não é correto para o Brasil, pois você já é oficialmente não residente e não poderia estar se beneficiando desse direito da isenção dos dividendos, da isenção das ações, dos investimentos em ações de 20 mil, dessas questões todas. E porque você
também não tá sendo correto com o país onde você tá vivendo. Então você tá todo errado. Eu vou até tirar aqui o meu gorrinho de Natal para poder vocês não ficarem olhando pro gorrinho, prestando atenção em mim. Veja bem, se você escolhe manter a residência fiscal no Brasil, você pode manter a residência fiscal, mas você precisa declarar os rendimentos que você está obtendo no exterior. E se você quiser no exterior manter os seus rendimentos no Brasil, você pode. O que você não pode é se beneficiar das duas residências fiscais, pegar o melhor do Brasil, da tributação brasileira, e pegar o melhor da tributação do país onde você tá, somente os benefícios, sem pagar nada mais por isso e sem ter nenhuma obrigação extra por isso. O erro tá aí. Se a Receita Federal pegar essa situação, observar essa situação, ela pode sim cobrar o imposto de renda dos últimos 5 anos, certo? O imposto de renda que você omitiu dos últimos 5 anos. Então, entra lá no seu gov.br, verifica como é que tá a situação das suas últimas declarações. Se alguma dessas declarações estiver como omisso, quer dizer que provavelmente a Receita Federal viu que você fez alguma movimentação e que você deveria ter declarado e que não declarou. Já corre para poder regularizar isso e passar o Natal tranquilo. E quais foram os pontos mais importantes do pronunciamento do Haddad? 2 pontos. A observação importante é que tudo isso que eu tô falando aqui agora é para 2026, tá? 2025 pode ficar tranquilo, já tá aí na porta, não dá tempo de ser votado essa lei, esse projeto. Então, vai ficar tudo para 2026. É o tempo de você respirar, pensar melhor, replanejar os seus investimentos e fazer a sua saída definitiva de preferência. Então, quem são os maiores afetados por esse último pronunciamento, por essa lei? Quem investe somente procurando isenção de imposto de renda. Quem investe somente em LCI, LCA, LCD, esses L tudo aí que é isento, todo mundo agora vai ser somado e pode ser tributado. Dividendos, quem teve rendimento de aluguel e ficou isento, enfim, todos os seus rendimentos serão somados. E como é que vai ser isso? Na sua declaração de imposto de renda existem 3 tipos de rendimento. Os rendimentos tributáveis, os rendimentos isentos e não tributáveis e os rendimentos sujeitos à tributação exclusiva definitiva. Se quando você vai fazer a sua declaração de imposto de renda, você só abre lá a parte de rendimentos isentos e não tributáveis, e antes nada daquilo era contabilizado para o seu imposto de renda, agora será. E será de que forma? A ideia não é tributar todo mundo, não é tributar qualquer pessoa que tem 5 mil em ações, 10 mil em ações, não é isso. A ideia é somar esses 3 rendimentos e garantir que você pagou pelo menos 10% da sua renda em impostos de renda. Se você já pagou muito mais em, por exemplo, rendimentos tributáveis, você pagou 27,5% em rendimentos tributáveis e você teve uma pequena movimentação de ações, não vai incidir 10% sobre o rendimento que você teve de ações. Então, se você pagou 15% de imposto de renda sobre o rendimento de aluguel que você tem de todos os seus apartamentos e teve uma fração de rendimento relacionado a dividendo, somando isso deu mais de 600 mil, sim, então você está elegível a ser tributado com esses 10% extra. Somou todo o imposto de renda que você pagou, esse imposto de renda é maior ou menor do que 10% sobre o valor da receita? Maior, então você não tem nada mais a pagar. Menor, então você pode ter uma diferença a pagar. Olha, Cíntia, quando eu somei aqui todos os meus impostos de renda pago e toda a minha receita, esse imposto de renda pago equivale a 7% da minha receita. Vou ter que pagar mais 3%? Talvez. Esse texto ainda vai ser votado, né? Normalmente quando esses textos são votados, eles abaixam ou aumentam as taxas, aí a gente vai ter que ver como é que vai fluir isso, mas a ideia inicial é que esses 10% sejam tributados sobre pessoas que têm fortunas maiores. Então, pessoas que têm mais de 1.200.000 nas contas, né, em rendimentos no ano, devem ser tributados considerando esses 10%. Se você atingiu 600 mil, você deve ser tributado a uma taxa menor, certo? Mas o fato é que atingiu 600 mil, você vai começar a estar elegível a ser tributado, a ter essa tributação extra sobre os seus rendimentos que antes eram isentos e não tributáveis. Você já estava aí, né, com sua árvore de Natal pronta, tranquilo, pensando em pegar os dividendos lá que você recebeu no Brasil e comprar todos de presente.
e agora cai essa bomba no seu colo e você já está pensando no ano que vem. Pois, é bom pensar mesmo. E é bom pensar porque você vai precisar se replanejar para o próximo ano, né? Deixa eu ver aqui minhas anotações para te dizer quais são as taxas de imposto de renda que os outros países cobram sobre os dividendos. Na Grécia, a gente tem uma taxa de 5% de imposto de renda sobre dividendos. Na Romênia, 8%. Na China, 20%. No Reino Unido, 39%. Na Dinamarca, 42%. E como é que funciona essa questão dessa tributação em Portugal? Anexo J. Anexo J serve para rendimentos no exterior. Então, digamos, você tem um rendimento em Portugal de trabalho assalariado de 3.000 euros, a sua família. Você ganha 1.500 euros, a sua esposa ganha 1.500 euros, o seu companheiro, enfim, ganha 1.500 euros. Vocês têm 3.000 euros para se sustentar durante um mês. Aí o que acontece? Na hora de fazer sua declaração de imposto de renda em Portugal, ao invés de você ter gastos, despesas anuais de 3.000 euros por mês, você tem despesas de 5.000 euros por mês. Você precisa declarar para Portugal os seus rendimentos no exterior que estão informando que são lícitos, estão com imposto de renda pago ou não no Brasil, e aí você tem que pagar a diferença se Portugal cobrar. E o que as pessoas fazem? Olha, o meu dividendos no Brasil não é tributado, é zero. Então aqui em Portugal eu não vou declarar, porque se eu declaro em Portugal, Portugal tributa 28%. E Portugal tributa 28%? Tributa. Mas Cíntia, e o acordo de não bitributação? O acordo de não bitributação é o seguinte, você não paga aqui o que você já pagou lá. Se o Brasil não tributa os dividendos, Portugal tem direito de tributar. Mas eu tenho o RNH. O RNH aí é outra situação, tem que ser estudada de acordo com cada situação, de acordo com o tipo de dividendo que você está recebendo. Cada um é uma coisa, né? Você não pode dizer, eu tenho o RNH, eu não vou pagar nenhum imposto em Portugal. Um cliente chegou aqui na consultoria e me disse o seguinte: Cíntia, eu tenho o RNH, eu não tenho obrigação de pagar nada para Portugal. Por este motivo, eu só entrego a declaração do imposto de renda a zeros, porque os meus rendimentos são todos do exterior, e então em Portugal eu não preciso declarar nada. Gente, o anexo J é para rendimentos no exterior. O anexo L é para quem tem o residente não habitual. Portugal não vai abrir as portas e criar um benefício fiscal se ele não for tributar nada. Qual é o sentido de eu te dar casa, comida e roupa lavada, te dar um benefício fiscal de você pagar um imposto de renda reduzido, se não for para tributar nem que seja um pouquinho do seu imposto de renda, da sua renda? Faz sentido para você? Não vai para outro país pensando que você não vai ter que pagar nada. Você precisa pagar alguma coisa. Você está utilizando do serviço público de saúde daquele país, você está utilizando da segurança, do transporte. Faz sentido para você que Portugal te disponibilize o RNH com o intuito de que você tenha ali o seu imposto de renda congelado em 20%. Se você não for pagar nada, se você não tiver nenhuma obrigação, ele quer você aqui para quê então? Para que ele vai te dar um benefício para você viver aqui se ele não for tributar nada, não for ganhar nada em troca? Não faz sentido. Então parem com essas maluquices na cabeça de vocês, de que quando vocês vão para um país, vocês não precisam declarar. A lei Beckham aqui na Espanha é um pouquinho parecida com a de Portugal. Ela é mais restrita. Para você ter direito à lei Beckham, que congela o seu imposto de renda em 23%, você precisa ter vindo para a Espanha com um emprego em uma empresa da Espanha. E aí você pode ter direito à lei Beckham, que é parecida com a lei do residente não habitual de Portugal, que existia, que não existe mais. Esqueça. Se você já não conseguiu a sua residência não habitual, esqueça que você não vai conseguir mais, tá? Ainda mais agora que não tá acabando, esqueça isso. E antes que vocês venham com chororô aqui nos comentários, deixa eu te dizer que quando a gente soma esses dois impostos, o IRPJ, o CSLL e o IRPF, ainda assim a taxa, o nível de tributação do Brasil é bastante inferior a outros países de mesmo tamanho, de mesma grandiosidade, digamos assim. Mas Cíntia, eu ouvi falar de um tal de 7,5% de imposto de renda retido na fonte para quem recebe mais de 50 mil em dividendos. Isso pode acontecer? Pode. Tá no projeto? Tá lá. Pode ser votado, pode ser que sim, pode ser que não, pode ser que você só pague no final do ano, a gente tem que ver as cenas dos próximos episódios.
E os rendimentos do aluguel também vão ser somados? Sim, entra na conta. Todos os rendimentos que você tiver entra na conta. Tive um ganho de uma ação trabalhista, pagou imposto de renda? Entra lá na conta. O rendimento entra na conta como para somar lá dos seus rendimentos totais anuais e ver se chega nos 600 mil. E o imposto pago entra na conta também para abater, para poder ver se você pagou pelo menos 10% sobre todos os seus rendimentos anuais. E para as rendas acima de 1,2 milhão? Existe a possibilidade de ter taxas mais altas de imposto de renda? Sim, existe. E ainda digo mais, a tendência é que vai aumentar ainda mais, cada vez mais, tem mais gente no mundo, tem mais gente precisando de assistência. Ah, mas o assistencialismo, eu trabalho tanto, deixa de ser hipócrita, tá? Você trabalha, mas você sabe que se você tem muito é porque muita gente tem pouco. Então, deixa de ser canguinha e paga os seus impostos. Claro que a gente fica com dor no coração quando vê que os nossos impostos estão indo para a corrupção. Mas você não fica feliz quando vê que seus impostos estão sendo utilizados para saúde, para educação? Eu fico muito feliz. Eu adoro saber que eu tô patrocinando de alguma forma a educação das crianças do futuro, sabe? Que eu tô de alguma forma ajudando com o SUS, porque o SUS é um sistema de saúde maravilhoso. Quando a gente vem viver em Portugal, quando a gente vem viver na Europa, que a gente vê a qualidade que o nosso SUS tem, e já pensou se tivesse mais investimento, seria incrível. Aumento dos impostos é para isso, claro. Sofremos por conta da corrupção no Brasil, não só no Brasil, aqui na Europa a gente vê escândalos o tempo todo também. Quando a gente tá no Brasil, a gente tá meio numa bolha, né? A gente acha, porque o Brasil isso, porque o Brasil aquilo. Quando a gente se torna imigrante, a gente vê que essa bolha não existe, né? Que a corrupção existe em todos os lugares, que o governo é essa imundice mesmo em todos os lugares, não tem jeito. E o que a gente pode fazer é que esperar que os governos, assim como desses países mais evoluídos, a Holanda, a Dinamarca, que cobram impostos de renda absurdos, mas que dão um suporte para a sua população, a ideia é essa, né? Que a gente veja o nosso imposto sendo usado de forma correta. Mas querer não pagar imposto não é o pensamento correto. Muito menos quando você vem viver no país dos outros, né? Você não nasceu aqui, você tá vindo pra cá e você fica irregular na questão da sua tributação por conta de que você não quer pagar o imposto devido para aquele país, sendo que você tá se beneficiando de tudo que aquele país está te oferecendo. Inclusive, já disse que já disponibilizei os últimos horários de atendimento 2024. Quando esses horários que estão disponíveis acabarem, acabou. Aí só dia 15 de janeiro. Cíntia, você vai tirar férias? Não. Eu tô fazendo uma sessão de vídeos incríveis para a próxima temporada, que vão começar a ser postados a partir de fevereiro. E olha, vocês não perdem por esperar. Eu peguei todos os questionamentos que vocês fizeram nesse ano, em todos os meus vídeos, e baseado nos questionamentos de vocês, nas dúvidas de vocês, eu criei a próxima temporada de vídeos que vai ao ar para poder responder todas as suas dúvidas. Eu sei que não vai responder, eu sei que vocês vão vir me perguntar, mas eu vou fazer o possível. E pra você que queria somente saber dessa questão da tributação sobre dividendos, o vídeo acaba aqui. E eu tenho mais duas coisas importantes pra falar com vocês. Primeira coisa, procura um profissional qualificado pra te orientar, tá? Se você tá passando por um processo criminal, você não vai procurar um advogado tributarista. Do mesmo jeito, se você tá querendo uma orientação tributária, não vai perguntar ao advogado que tá cuidando do seu visto sobre a sua situação tributária. Do mesmo jeito, não vai perguntar para o advogado tributarista sobre a situação do seu visto. Eles são especializados por um motivo. Eles sabem quais são as melhores práticas para cada uma das suas áreas. Então, muita gente chega aqui dizendo assim: o advogado que tá cuidando do meu visto disse que eu não devo fazer a declaração de saída definitiva. Mas ele não olha todo o seu histórico fiscal, ele não vai olhar suas declarações anteriores, ele não vai olhar a tributação sobre os seus investimentos, ele não vai fazer um planejamento para o futuro, não, ele só está querendo te ajudar com o seu visto. O advogado tributarista está ali envolvido nas leis tributárias. Vai que saiu uma nova lei relacionada ao visto que ele não sabe, porque ele está envolvido nas novas leis tributárias. Procura um advogado especialista em vistos. Então, eu vejo aqui muitos erros acontecerem porque vocês procuraram os profissionais errados. Procura o profissional correto, eles não são especialistas por acaso. E se você quer saber da lei do país onde você está vivendo, procura um advogado especialista na lei tributária do país onde você está vivendo, tá bom? Essa é a única forma de você garantir que vai estar correto dentro da lei. Muita gente envia dinheiro, traz dinheiro e depois recebe uma notificação em casa.
por conta de que não foi corretamente orientado. Então, a orientação é muito importante. Segunda coisa, estamos encerrando os nossos atendimentos 2024, esse é o último vídeo. Feliz Natal pra vocês, vou até colocar o meu gorrinho de Natal aqui de volta. Os links para os últimos horários disponíveis de consultoria estão aqui na descrição do vídeo. A minha consultoria é voltada totalmente para regularização fiscal junto à Receita Federal e orientações sobre a declaração de saída definitiva, planejamento fiscal para a saída definitiva, toda a questão principalmente para a saída definitiva ou para quem mantém a residência fiscal no Brasil, mas tem rendimentos e bens no exterior e precisa de profissionais qualificados para fazer esse tipo de declaração com esse tipo de informação. Fazemos as declarações Brasil e Portugal. Quando a gente voltar de férias, a gente já vai estar começando a receber a documentação para as declarações 2025, tá bom? Referente a esse ano de 2024. Então, se vocês pretendem fazer a declaração com a gente, já começa aí a arrumar uma pastinha de documentos, salva tudo em PDF, que quando vocês entrarem em contato com a gente, quando a gente abrir a nova temporada lá em fevereiro, vocês já vão estar com as pastinhas de documentos prontos para enviar pra gente e a gente agiliza o processo para entregar sua declaração rapidinho, tá bom? Fiquem com Deus, tenham uma ótima passagem de ano, a gente se vê em 2025. Até mais!